Vocês sabiam que os quilombos eram muito mais que apenas esconderijos? Eles eram comunidades inteiras, formadas principalmente por pessoas negras escravizadas que fugiam das fazendas por se recusarem a serem submissos, escravos ou violentados pelo sistema colonial. Mas não só. Lá também viviam indígenas e pessoas brancas livres que se juntavam para essa busca de liberdade. E essas pessoas eram chamadas de quilombolas. O mais famoso de todos esses quilombos foi o Quilombo dos Palmares, lá na Serra da Barriga, em Alagoas. Lá era reunido cerca de 30 mil pessoas. Era praticamente uma cidade, com plantações, comércios e defesa armada. E além de toda essa estrutura, ele resistiu por quase 100 anos aos ataques de portugueses e holandeses. E quem se tornou o maior símbolo dessa resistência foi Zumbi dos Palmares, que nasceu no próprio quilombo, cresceu, aprendeu a lutar e virou líder na defesa da comunidade. Ele não aceitava a escravidão de jeito nenhum e comandou batalhas contra portugueses e holandeses. Por isso, até hoje, Zumbi é lembrado como um dos maiores heróis da luta pela liberdade do Brasil. Ah, e um detalhe muito importante é que no dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, foi criado em homenagem ao Zumbi dos Palmares, que morreu neste mesmo dia. Já a Pedra do Sal, no Rio de Janeiro, é um exemplo de quilombo urbano. No fim do século XIX, negros libertos e trabalhadores do porto se reuniam ali para trabalhar, viver e manter vivas as tradições africanas. E sabe o que nasceu ali? Parte do samba carioca! Sabe, quando a gente fala de cultura quilombola, não estamos falando somente de passado, mas de futuro e presente também. É uma cultura viva, cheia de histórias, sabores, danças, modos de viver que carregam a força da resistência e da ancestralidade. Preservar isso não é como colocar numa caixinha ou deixar no museu. É garantir que as tradições sejam passadas de geração em geração, que as festas continuem animadas e que a sabedoria dos mais velhos seja compartilhada e respeitada. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a comunidade quilombola Frechal, em Mirinzal, Maranhão. É um lugar cheio de história, resistência e cultura afro-brasileira, com tradições vivas na música, na culinária e na religiosidade. A comunidade conquistou direitos sobre suas terras e preserva modos de vida ligados à agricultura, pesca e à extração do coco babaçu, com grande participação das mulheres. Frechal é também exemplo de organização comunitária, valorizando sua identidade e patrimônio cultural. A educação no quilombo não vinha só da sala de aula, não. Ela nascia da vida em comunidade. O povo aprendia com a terra, com os mais velhos, com as histórias contadas na beira do fogo, com o trabalho coletivo e com a luta pela liberdade. Era um jeito de ensinar e aprender que misturava saber tradicional, resistência e muito cuidado com a cultura e a identidade. Quando a gente fala da identidade cultural do povo quilombola, estamos falando de resistência, de história e de muito orgulho. É o jeito de viver, de cantar, de dançar, de cozinhar e de celebrar a vida do jeito que veio dos nossos ancestrais. Cada quilombo guarda memórias e saberes que são únicos e que mostram que a cultura se mantém viva, forte e cheia de cor. Algumas estratégias de preservação da cultura quilombola são bem simples, como valorizar o artesanato local, apoiar festas e rituais, transmitir saberes de geração em geração e fortalecer o território fazem toda a diferença. Afinal, cuidar da cultura quilombola é também celebrar a resistência e a riqueza de toda a nossa história. Você já parou para pensar em como o Brasil é rico culturalmente? Nós temos uma diversidade cultural imensa, porém nem todos têm a mesma chance e oportunidade de mostrar sua história. Um exemplo disso são as comunidades quilombolas. Elas carregam modos de vida e saberes que fazem parte da nossa identidade, porém elas ainda sofrem muito com a desigualdade cultural. E o problema não para por aí. Muitas vezes, essas comunidades não têm os recursos básicos para manter sua cultura viva. Falta investimento em educação, saúde, infraestrutura, e o reconhecimento também é pequeno. É como se a contribuição quilombola para a formação do Brasil fosse totalmente invisível, quando na verdade ela está presente em tudo, na música, na culinária, na língua e até no nosso jeito de ser. Só que, sem apoio e sem visibilidade, essas tradições acabam se perdendo. O preconceito e a falta de incentivo fazem com que muita coisa deixe de ser passada de geração em geração. E cada tradição que desaparece é um pedaço da nossa história que vai embora junto.
Valorizar os quilombolas não é apenas dar espaço, mas também manter a memória e identidade do Brasil viva. Afinal, isso não é fazer um favor, é justiça histórica. Bate forte o tambor.